Eu vou falar de alguns efeitos nocivos da mídia que a gente quase não percebe. Você sabia que a gente passa, em média, 75% do nosso tempo acordados em contato com a mídia? E no último ano, acrescentamos mais 1 hora nesse consumo. O problema é o excesso de conteúdos negativos. Só para ter ideia, nós do Paz na Mídia estudamos, desde 2013, os 4 principais telejornais brasileiros. Os mais nobres, nem estamos falando de programas policiais. São mais de 170 mil notícias divididas em 4 categorias. As que mostram fatos negativos, as que trazem cenas de violência, com fatos positivos e matérias neutras. O resultado: 54% do tempo foi dedicado a assuntos negativos e 17% a cenas de violência. No total, 71% de negatividade. 18% do tempo foi dedicado a assuntos positivos e 11% a relatos neutros, como previsão do tempo e o resultado do futebol. E a negatividade na mídia está crescendo ainda mais. Um estudo pesquisou o sentimento presente nas notícias veiculadas em 130 países entre 1979 e 2010. O noticiário está ficando cada vez mais assustador. Isso tem explicação. A internet trouxe uma produção enorme de informação. A cada 2 anos se produz o mesmo volume de dados de toda a história anterior da humanidade. Há uma grande disputa pela nossa atenção, seja no jornalismo, no entretenimento ou nas redes sociais. E qual é a maneira mais eficiente de atrair a nossa atenção? Oferecendo conteúdos negativos. Eles acionam um dos nossos condicionamentos mais profundos, o viés negativo. Os experimentos mostram que os fatos, palavras e imagens negativos têm mais efeito sobre nós do que os positivos. A negatividade é um imã para a nossa atenção. Ou seja, quanto mais informação é produzida, mais negativa ela se torna, pois a competição pela nossa atenção é crescente. O problema é que a mídia não é neutra, ela atua sobre nós. O filósofo Ortega y Gasset disse que eu sou eu e minha circunstância, e se não salvo a ela, não salvo a mim. Vamos ao caso do suicídio. Sabe-se desde o século XIX que relatos de suicídio na mídia fazem com que pessoas predispostas se matem. É o efeito Werder, romance de Goethe, que causou uma onda de suicídios na Europa. Hoje em dia, dezenas de associações médicas nacionais recomendam que a mídia não mostre casos de suicídio ou que o faça sem contar detalhes. A Organização Mundial de Saúde fez uma publicação chamada Prevenção do Suicídio, um manual para profissionais da mídia. Mas o suicídio é apenas um tipo de violência, pois há os homicídios, assaltos e outros. Há centenas de estudos com as mais diversas mostras e metodologias, provando que a violência mostrada na mídia gera comportamentos violentos. Na descrição desse vídeo, você encontra um link com mais de 50. Nos Estados Unidos, 6 das mais respeitadas associações médicas publicaram um relatório conjunto com a seguinte conclusão: os dados apontam de forma impressionante uma conexão causal entre a violência na mídia e o comportamento agressivo de certas crianças. Mas a mídia afeta também os adultos. Num estudo, pesquisadores acompanharam durante 25 anos, em Nova York, 707 famílias. A conclusão, depois de controlados todos os fatores, foi que entre jovens expostos à TV por mais de 3 horas por dia, a probabilidade de praticar atos violentos aumentou 5 vezes em relação aos que assistiam menos de 1 hora. Sim, a mídia estimula a violência, mesmo quando fala que a combate. O mecanismo é simples e já foi entendido pelos pesquisadores. Há pessoas que carregam, por algum motivo, pensamentos e desejos agressivos. As cenas de violência na mídia aumentam a excitação fisiológica e desencadeiam a tendência de imitar os comportamentos observados. A pessoa pensa assim: se esse indivíduo no vídeo fez isso, eu também posso. Estou liberado para ser violento. Estou justificado. É a mesma situação que ocorre no suicídio.
imitação do comportamento visto na mídia. Em relação ao suicídio, a mídia em geral faz coberturas mais discretas. Mas os demais crimes são expostos sem nenhum cuidado e eles também são imitados. Se causam comportamentos violentos, é evidente que também fazem mal para a mente. Olha só essa compilação de estudos. A exposição prolongada a más notícias pode causar hostilidade e desprezo pelos outros. Dessensibilização emocional. As pessoas veem tantos crimes que deixam de se abalar com os fatos, tendo efeitos prejudiciais sobre ansiedade, humor, atitudes e saúde emocional, criando uma percepção equivocada de risco. Não é de espantar que tanta gente anda com problemas mentais. A Pesquisa Mundial de Saúde Mental da OMS mostrou que nos Estados Unidos, 47% das pessoas têm distúrbios mentais patológicos e 15% são dependentes de alguma substância. No Brasil, certamente, não é muito diferente. E há também consequências sociais e políticas. A mídia mostra um quadro tão assustador que desperta duas reações. Uma é a prostração, pois a pessoa se sente incapaz de mudar alguma coisa. Outra é o radicalismo, pois se tudo está tão ruim, a única solução é mudar tudo. É como se as más notícias preparassem o terreno para as propostas radicais terem sucesso. É o que se vê em boa parte do mundo. Em 2019, 107 países perderam qualidades democráticas, segundo a plataforma DMAX, que avalia mais de 200 itens de liberdade política, igualdade e direitos civis. A democracia brasileira, por exemplo, perdeu pontos. O DMAX mostra que está havendo um aumento dos chamados regimes híbridos, aqueles que têm características autocráticas e democráticas. Em geral, uma mistura de eleições livres, estilo governamental autoritário e Estado de direito fraco. Você conhece algum país assim? O excesso de notícias negativas cria a percepção de que o mundo nunca esteve pior. Estamos tão acostumados com o noticiário catastrófico que vai parecer muito estranho o que eu vou dizer agora. O mundo nunca esteve melhor, nem a nossa vida foi tão longa, segura e confortável. Esses quadros mostram a evolução do mundo em temas como extrema pobreza, educação básica, democracia, expectativa de vida e mortalidade infantil nos últimos 200 anos. Quem duvidar, entra nesse site aqui, que mostra a evolução da humanidade em centenas de aspectos. É irrefutável. Vivemos os melhores dias, tanto em termos materiais como em relação a liberdades e aos mais diversos direitos. O mesmo estudo sobre os sentimentos negativos da mídia analisou a Wikipedia, que é um excelente painel do que é feito pela humanidade. Olha que interessante. Os sentimentos detectados na Wikipedia são crescentemente positivos desde o final da Segunda Guerra Mundial. Um sinal de que há muita coisa boa sendo feita no mundo. Já a curva do noticiário é inteiramente para baixo. É mais uma evidência de que a mídia não reflete o que acontece no mundo. Aí você vai dizer, tem a pandemia da Covid, como esse maluco diz que as coisas estão melhores? Bom, vamos lá. Primeiro de tudo, a pandemia é grave, o isolamento social e o uso de máscaras são essenciais. Mas vamos ver essa pandemia na perspectiva da história da humanidade, que sempre conviveu com pandemias. Até o momento dessa gravação, morreram quase 3 milhões de pessoas no mundo. Isso dá 0,04% da população mundial. Há 100 anos, a gripe espanhola matou cerca de 100 milhões de pessoas, o que correspondia a 3% da população mundial. Outras epidemias, como a peste negra, matou metade da população da Europa no século XIV. Metade. A diferença é que, no século XXI, menos de um ano depois do início da doença, já havia uma série de vacinas. E as mutações do vírus são detectadas rapidamente numa ampla cooperação global de sequenciamento genético.
A gente sabe com toda a clareza a forma de nos proteger e quem é negacionista é louco. A gente viu que a realidade está melhor do ponto de vista da trajetória da humanidade e que a mídia mostra um quadro pior. Vamos entender a natureza do jornalismo. Ao contrário do que se pode imaginar, notícia não é o fato importante. Notícia é o novo, o evento singular que aconteceu desde o fechamento da última edição. Coisas ruins acontecem todos os dias e coisas boas são o resultado de longos processos. Notícia é também o que acontece e não o que não acontece. Não vai haver um repórter entrando ao vivo numa guerra que não aconteceu. E tem mais. Cenas impactantes, como crimes sanguinários, nos afetam tão profundamente que a gente carrega essa impressão por muito tempo e até conclui que esses fatos são comuns e podem acontecer a qualquer hora, quando na realidade são muito raros. Isso tem até um nome. E o jornalismo gosta de uma cena impactante, pois ela faz o público grudar os olhos na tela. Pois é, esses fatores, que são da natureza do jornalismo, empurram a pauta para os assuntos negativos e fazem a gente pensar que o mundo é pior do que é na realidade. Mas tem mais. A mídia prioriza o negativo por ser a forma mais eficiente de atrair a nossa atenção, mobilizando o viés negativo. Dessa forma, ela conquista a audiência e, com ela, o dinheiro dos anunciantes. A mídia é um grande negócio que movimenta cerca de 650 bilhões de dólares no mundo a cada ano. Se fosse um país, a mídia estaria entre os 20 mais ricos do mundo. 1% de audiência vale muito dinheiro. E os profissionais da mídia sabem que se colocarem mais violência na pauta, a audiência melhora. A concorrência faz o mesmo, criando uma corrida para ver quem mostra a cena mais horrorosa. É evidente que se deve discutir os problemas na mídia, mas raramente um fato é apresentado com o objetivo de aumentar a consciência e buscar soluções. Na maioria das vezes, o fato negativo é mostrado unicamente para atrair atenção e causar sensação. São notícias negativas tóxicas, e isso tem nome: sensacionalismo. Ao exagerar nas notícias negativas e violentas, a mídia estimula comportamentos agressivos e também inflama opiniões radicalizadas. A polarização traz agressões e violência, e com elas a mídia tem mais elementos para capturar a nossa atenção num círculo vicioso. E para piorar, ainda temos as fake news, que espalham mentiras e mensagens de ódio. A mesma situação ocorre nas redes sociais. Elas vendem a nossa atenção aos anunciantes e, para isso, precisam nos manter conectados o maior tempo possível. E nada melhor para isso do que um conteúdo polarizado. Já tivemos problemas graves. É nas redes sociais que movimentos extremistas, como o Estado Islâmico, recrutam seguidores. Os algoritmos sabem tudo sobre as nossas opiniões e são muito hábeis em nos trazer o conteúdo que faz os nossos olhos brilharem. E nada melhor do que algo bem polarizado para ter o nosso engajamento. O documentário O Dilema das Redes mostrou isso. Nós não podemos mais aceitar essa situação que envenena a sociedade. Está provado que a violência na mídia gera violência. É um fato demonstrado pela ciência e não mais uma hipótese. O professor Craig Anderson compara a situação atual com a do cigarro, algumas décadas atrás. Os cientistas falavam que o cigarro causava câncer e poucos acreditavam. Muita gente morreu até essa verdade ser reconhecida. É necessário mudar o padrão da mídia. Campanhas que incentivam o consumo consciente são cada vez mais necessárias. Há muitas iniciativas nesse sentido e todas são muito importantes. É necessário também divulgar mais notícias positivas e também há muitas ações valiosas com esse objetivo. No site do Paz na Mídia você pode achar muitas delas, mas é necessário ir além, muito além. Precisamos mudar a lógica da produção da mídia para que a oferta seja diferente. É fundamental restringir os conteúdos que expõem crimes e violência.
Há um projeto que tramita no Senado que trata desse assunto. É resultado de uma sugestão legislativa feita por Jonas Rafael Rossato, que recebeu 22 mil assinaturas de apoio. Sobre o excesso de notícias negativas, a gente traz uma ideia diferente. Nós vimos que a natureza da mídia e a competição pela audiência empurram a pauta para o lado negativo. Em casos semelhantes, em que se luta contra tendências poderosas, ações afirmativas são usadas com bons resultados. É o caso das cotas para afrodescendentes, por exemplo, úteis para superar o racismo. É também o caso da mídia. O viés negativo nos atrai para esses conteúdos e precisamos fugir dessa armadilha. É preciso convencer comunicadores e também parte do público que as notícias positivas também existem. Precisamos de um detox. Por que não estabelecer uma cota de 50% de notícias positivas na mídia? É menos do que a Wikipedia nos mostra de positivo no mundo. Estamos no século XXI e não podemos aceitar o padrão de mídia que nos escraviza no medo. A cota acabaria com a corrida para fazer um noticiário mais negativo do que o outro. E também atuaria sobre as tendências do jornalismo, que teria que se reinventar para encontrar boas histórias sobre aspectos positivos da vida. O Paz na Mídia lançou uma sugestão legislativa com esse objetivo. Se você acha uma boa ideia, entra no link e assina, pois precisamos de 20 mil apoios para ela tramitar no Senado. E precisamos mais. Toda a cadeia da comunicação precisa estar consciente para combater a cultura da violência, desde as faculdades até as empresas de mídia, redações, agências de publicidade, influenciadores digitais, roteiristas, escritores, jornalistas, anunciantes, investidores e nós mesmos, pois todos somos comunicadores. Assim como há 50 anos era necessário convencer que o cigarro causava câncer, agora precisamos evitar que a mídia violenta e negativa cause mais violência e problemas mentais, sociais e até políticos. E encontrar caminhos para as mudanças, seja na revisão de práticas profissionais, na legislação, na regulamentação, na autorregulamentação ou no consumo consciente, observando as melhores experiências internacionais. Como disse Spinoza, se não salvo as minhas circunstâncias, não salvo a mim. A mídia é parte fundamental da nossa circunstância. Ela deve ser colocada a favor do desenvolvimento humano. A mídia e seus recursos poderosos, como os algoritmos das redes sociais, devem ser usados para disseminar bons valores e não para criar conflitos. E quais são esses valores? Todas as filosofias e mapas da consciência humana convergem para os mesmos: boa vontade, razão, amor, alegria, paz, solidariedade. É esse o efeito contágio que a mídia pode oferecer à humanidade. Está ao nosso alcance, basta querermos.